minhas gatinhas, tudo bom com vocês, meus amores? Eu sei que vocês estão apavoradas aí, que vocês levaram um susto com essa maquiagem, mas eu estou aqui pra fazer o pedido de vocês, que vocês não me pedem sorrindo, que eu não faço chorando. Porque é literalmente isso, eu nunca tinha feito essa maquiagem, então eu tive que caçar inspirações pra essa maquiagem. Eu sei que não ficou a perfeição da natureza, mas eu fiz de coração, eu espero muito que vocês gostem. Se você gostar, não se esqueça do meu joinha, pelo menos pelo meu esforço, que poxa, que eu fiz com o maior carinho pra vocês, então eu espero muito que vocês gostem, meus amores. Todos os produtos que eu usei foram produtos nacionais e super fáceis de encontrar, porque eu tô aqui pra facilitar a vida de vocês, na verdade. Então eu espero muito que vocês gostem. Eu sei que vocês vão perguntar, essas flores aqui que eu usei hoje, eu comprei na Forever 21, são unitárias. Deixa eu mostrar pra vocês como é que é. É uma presilhinha de cabelo, assim, que vem pra você usar como broche, achei super legal, e como presilhinha de cabelo eu comprei 3, acho que foi R$15,90 cada uma. Eu queria vermelha, mas eu não encontrei, então eu fiz esse mix aqui de vinho com rosinha e eu acabei gostando, e eu espero muito que vocês gostem também, tá bom, meus amores? Então é isso, não se esqueça de curtir o vídeo, já falei isso, né? Se inscrever no canal, ativar as notificações pra você receber um recadinho todas as vezes que eu postar vídeo por aqui, e me seguir nas redes sociais também, porque é lá que a gente fica mais pertinho, é lá que eu converso com vocês com mais frequência, tá bom, meus amores? Então é isso, chega de conversinha e vamos pra esse tutorial, que ele é fácil de reproduzir, só dá um pouquinho de trabalho, então você tem que ter um pouquinho mais de paciência, então vem comigo. Então, gatas, vamos começar com o tutorial. Ele tá bem fácil, um pouquinho trabalhoso talvez, mas tá bem fácil de reproduzir. Eu tenho certeza que aí na sua casinha você vai conseguir fazer. Antes de tudo, eu já fiz esse lado aqui pra não demorar, porque ele é um pouquinho, como eu falei, é um pouquinho trabalhoso, então o vídeo ia ficar muito grande. Mas não vou fazer nada de diferente do que eu fiz aqui, claro. Eu apliquei já a base em todo o meu rosto, e eu apliquei uma base um tom mais claro que a minha pele pra dar um efeito, assim, de fantasma. E eu apliquei a base Ultimate Finish da Vult na cor 01, ok? A minha cor normal é a 02, como vocês sabem. E eu apliquei a base, inclusive, em cima da minha sobrancelha, pra sobrancelha poder grudar um pouco na pele, pra ela não ficar tão esvoaçadinha. Então já ajuda bastante no processo, tá ok? E pra fazer essa bolinha do olho bem redondinha, bem direitinho, eu vou usar um molde. E eu usei essa esponjinha que eu comprei na farmácia da marca Marco Boni, se eu não me engano. Mas eu comprei na farmácia, é só você fazer um molde aí direitinho, pra você usar nos dois olhos, só pra ficar mais ou menos igual, tá bom? Mas antes de usar a esponjinha, eu vou mostrar pra vocês a paleta que a gente vai usar hoje. E eu escolhi usar a paleta da Luciane Ferraz, que vocês sabem que eu amo, porque ela tem tudo que eu preciso, todas as cores que eu preciso, ela tem. Inclusive o potencializador de sombras que vem junto na paleta, que vai ser super importante pra maquiagem de hoje. Então, eu decidi resumir tudo numa paletinha só. Então eu vou usar esse molde aqui pra fazer a bolinha do olho, e eu vou colocar bem em cima aqui da minha sobrancelha. Minha sobrancelha não está aparecendo aqui, como vocês podem ver. Ela vai ficar escondida embaixo da esponjinha. E eu vou usar esse potencializador de sombras pra fazer a marcação. Eu vou pegar um pincelzinho língua de gato, esse aqui é o da Macrylan, e eu coloquei um pouquinho de potencializador de sombras. Eu vou usar como molde. Não precisa ficar certinho, tá, gatas? A gente vai acertar depois no olho. É só pra ter uma ideia mesmo. Pronto, ficou meio ruim porque eu tô sem espelho aqui de mão, mas é basicamente isso, não precisa ficar muito certinho porque a gente vai acertar no olhômetro mesmo. E antes de aplicar o potencializador de sombras dentro dessa bolinha aqui, eu vou aplicar o lápis preto na minha linha d'água. O que eu vou usar é esse da Toque de Natureza, que vocês sabem que eu adoro, na cor Black. Eu vou aplicar bastante na linha d'água, e eu posso até borrar um pouquinho fora, porque não vai atrapalhar nada. A gente deixa a linha d'água bem pretinha e pode borrar fora sem medo. Pinta bem a raizinha do cílio. Não se preocupa de ficar nada certinho, porque isso aqui não vai influenciar em nada no resultado final, tá bom? Então agora, com o mesmo pincelzinho linguinha de gato da Macrylan, a gente vai aplicar aqui dentro dessa bolinha. E aí a gente começa a tentar acertar essa bolinha pra ela ficar bem redondinha, bem bonitinha. Você aplica bastante mesmo o potencializador, não precisa ter medo. Se você não tiver o potencializador de sombras, pode ser tranquilamente um corretivo mais pastosinho, ou até mesmo um primer de sombras. Aquele primer que faz a sombra grudar, sabe? Então você pode usar esse. Eu tô usando esse aqui da Lu Ferraz porque ele é muito bom e também tem a facilidade dele já estar na paleta. Você sempre vai olhando o outro olho pra ver se tá na mesma altura, se tá direitinho, pra ficar mais ou menos igual. Idêntico nunca vai ficar, mas
pelo menos o mais próximo possível da perfeição a gente tem que tentar. E eu vou aplicar inclusive bastante em cima da minha sobrancelha, porque a gente vai aplicar sombra na sobrancelha também. E agora com o pincel de aplicar sombra, esse aqui é o 08 do kit da Lu Ferraz, o kit pretinho, a gente vai vir na sombrinha preta com vontade. Essa sombra aqui é uma das sombras mais pretas que eu tenho, então se você não tiver essa paleta, você pega a sombra mais preta que você tiver, a mais pigmentada, porque a gente precisa cobrir, porque essa parte aqui da bolinha do olho, ela precisa estar bem pretinha mesmo, porque é isso que faz toda a diferença nessa make. Então você vai aplicar sem pena, você vai gastar bastante a sua sombra preta, você vai aplicar com batidinhas dentro dessa bolinha sem medo nenhum. Gatas, o ideal é que você prepare a sua pele depois que você fizer essa parte. Pelo menos essa parte aqui de baixo. Claro que essa parte aqui de cima você tem que aplicar a base antes de começar a fazer as bolinhas do olho. Mas essa parte aqui de baixo você pode aplicar depois, porque se cair a sombrinha preta não tem problema. Mas eu selei bastante a minha pele com o pó, então eu acredito que não vai sujar tanto, mas se sujar a gente dá um jeitinho, tá bom? Então deixa pra aplicar a base nessa parte aqui inferior do seu rosto depois que você aplicar a sombrinha preta, ok? Então agora a gente vai aplicando sem medo e sem segredo nenhum. É só com batidinhas pra sombra ficar bem pigmentada e cobrir todo esse potencializador. O segredo é aplicar a sombra preta com batidinhas e sem pena de gastar sombra. Vocês perceberam que as extremidades eu deixei sem aplicar sombra, mas foi de propósito, porque esse pincel que eu peguei, ele é muito grande para os detalhes. Então eu vou pegar um pincel menorzinho, esse aqui é o número 12 também do kit da Lu Ferraz, e eu vou fazer a aplicação das bordinhas com esse pincel. É o mesmo processo, com batidinhas e com cuidado para essa bolinha ficar bem redondinha, ficar bem retinha e não ficar borrado, muito borrado nas extremidades. Então você vai com calma, vai com jeitinho, com carinho e vai aplicando essa sombra preta aqui nas extremidades, para ela ficar o mais certinha possível. Agora a gente vai para a parte mais linda desse tutorial, que é a parte do glitter. Essa parte aqui em volta é só glitter e cola para colar cílios. A cola que eu uso é a colinha da IENVY, essa branquinha. Eu já falei para vocês que eu gosto bastante de usar cola para cílios para colar glitter, porque eu acho que facilita muito. O glitter dura a noite toda, a festa toda, então eu acho que é uma super dica para você que tem dificuldade aí de fazer o glitter grudar. Então, para fazer essa parte aqui em volta, eu vou usar cola para cílios branquinha, que fica transparente, e cotonete. Então eu vou aplicar aqui no dorso da minha mão mesmo a cola e vou fazendo pontinhos em volta dessa bolinha preta. Assim, não tem muito critério não, é só uma bolinha do lado da outra. E o ideal é você aplicar a cola em tudo primeiro, porque ela precisa secar um pouquinho, porque senão o glitter ele fica mergulhando dentro da cola, sabe? Então não tem problema de você aplicar em tudo e depois aplicar o glitter, porque vai ficar na textura exata para poder colar o glitter, tá bom? Vocês podem ver que a cola ela fica mais ou menos dentro da bolinha preta, ela só fica um pouquinho fora só da bolinha preta. Agora com o pincel lápis, esse aqui é o número 13 da Vult, eu vou usar também o glitter da Vult, gatas, esse glitter que eu adoro, esse glitter lindo demais, que é um azul tipo turquesa, sabe? Eu coloquei ele um pouquinho aqui na tampa do próprio potinho mesmo, eu vou umedecer um pouquinho o pincel lápis assim, numa toalhinha ou até mesmo com um pouquinho de água, mas é só umedecer bem pouquinho mesmo, não é molhar, é umedecer para o glitter grudar no pincel. Então fica a dica. Agora eu vou aplicando aqui bem em cima da colinha, sem mistério, é só aplicar. E agora eu sei que vocês estão loucas pra saber que glitter maravilhoso é esse que tá aqui dentro. E eu vou falar pra vocês que é um glitter que é um xodó meu, que é o glitter Noite Estrelada da Luciane Ferraz também.
Vocês sabem que eu amo os produtos da Lu, né? E olha que coisa mais linda, gente. Esse glitter, ele fica lindo em cima de qualquer sombra. Eu já usei várias vezes aqui no canal, vocês sabem disso. Mas eu acho que fica muito lindo quando a sombra é preta ou até mesmo chumbo. Fica um efeito incrível desse glitter aqui em cima dessas sombras. Esse glitter aqui, ele é diferenciado desse aqui da Vult. Esse da Vult, ele é mais grosso. Esse glitter da Luciane Ferraz é tipo um pigmento, ele é bem fininho mesmo, mas ele brilha muito. Por ele ser bem fininho, a gente não precisa nem de fixador de sombras. Com o próprio dedo, eu vou aplicando aqui dentro, assim, de qualquer jeito mesmo. Olha que coisa linda, que efeito lindo que ele dá em cima da sombra preta. Eu fiquei apaixonada por esse efeito. Ele tem milhões de cores, esse glitter. Ele tem rosa, ele tem azul, ele tem dourado, prata. Ele é lindo demais. E fica um efeito super perua nessa caveira, né não? Tava muito caidinha essa caveira mexicana. Eu tinha que dar uma piruada nela. Eu acho que eu consegui, hein? Agora eu vou aplicar máscara de cílios, porque hoje a gente vai aplicar cílios postiços, sim, porque sim, né? Mas eu vou aplicar um cílio bem grandão pra ele aparecer. Esse olhão preto, mas eu vou usar a máscara de cílios da Eudora Soa Turbo 5.0, que vocês sabem que é uma das minhas preferidas. Eu vou usar só aqui na parte superior, só pra poder sustentar o cílio postiço. A parte inferior não precisa, mas se você quiser aplicar, você também pode. Eu vou aplicar aqui nos cílios superiores só pra poder sustentar mesmo os cílios postiços, que são bem grandes e bem pesados. Enquanto a máscara de cílios seca pra gente poder aplicar o cílio postiço, a gente já vai para as outras partes dessa caveira mexicana, que é super simples também. Com esse pincelzinho aqui de topo reto, ele não tem marca, eu vou fazer essa marcação aqui, onde aparece bem o ossinho aqui da nossa maçã, pra ficar bem aparente mesmo, com um cara bem de caveira mesmo. Eu vou pegar essa sombrinha preta e vou esfumar com a marrom. Então vocês já sabem qual sombra que eu vou usar. Eu vou pegar esse pincel porque ele é bem fininho e ele é de precisão e ele faz o risco certinho. Gatas, essa sombra ela é muito pigmentada, não precisa nem usar lápis pra poder fazer esse efeito. Só com a sombra mesmo já fica perfeito. Então eu vou fazer na mesma altura que eu fiz esse lado aqui, bem aqui em cima da minha orelha, indo em direção à boca, parando um dedinho e meio assim antes da boca, tá bom? Vai fazendo tracinhos bem aqui próximo da orelha mesmo. No início fica estranho, mas daqui a pouco a gente vai esfumar. Aí você vai olhando pra ver se tá mais ou menos na mesma altura, sabe? Olha como essa sombra parece uma tinta, de tão pigmentada que ela é. Tem que tomar até um pouco de cuidado, porque senão marca demais. Então, chegando aqui perto de um dedinho da boca, a gente faz uma curvinha assim pra baixo. A gente já vai trazendo aqui, ó, um dedinho. Agora com o pincel assim de esfumar menorzinho, esse aqui é o M905 da Macrylan. Eu vou pegar aquele marrom que eu mostrei pra vocês e já vou começar a esfumar esse preto. Mas esfumar pra baixo, não pra cima, tá? Pra cima ele vai ficar bem retinho mesmo. A gente vai fazer uma sombra bem aqui embaixo, ó. Como esse marrom é bem escuro, ele dá um efeito bem legal. E aí quando for chegando perto aqui da sua boca, vai com mais leveza pra poder ficar mais clarinho esse marrom. Aí você limpa o pincel numa toalhinha seca, como eu sempre falo pra vocês, e esfuma tudo assim, pra ficar um efeito bem legal. E com o pincel de esfumar, esse aqui é o 136 da Dye Makeup, eu também volto a esfumar pra ficar mais sutil ainda, pra esse esfumado ficar bem mais levinho aqui na bordinha, pra esse marrom ficar bem esfumadão mesmo. Ele só vai fazer uma sombra, o que vai aparecer mais mesmo é a sombra preta. E agora a gente vai para a parte da boca, que é bem simples também, com um lápis preto, assim, bem preto mesmo. Esse aqui é o Toque de Natureza, o mesmo que eu usei na minha linha d'água, com a pontinha bem fininha. É importante que a pontinha esteja bem fininha para os traços ficarem bem legais, tá bom? E agora com o lápis eu vou fazer um risco aqui no cantinho dos meus lábios, ligando esse risco até esse traço aqui que eu fiz no ossinho da minha maçã. Dedo mesmo, você dá uma leve esfumadinha, mas a gente vai voltar a esfumar essa parte aqui. E agora, para dar um efeito assim bem legal aqui no centro dos lábios, é opcional, mas eu achei bem interessante, eu vou aplicar um pouquinho de sombra preta só aqui e um tiquinho dessa sombra roxinha aqui, só para dar um contraste com o preto, tá? Com o pincel número 6 da Vult, ele é um pincel lápis assim, eu vou pegar essa sombrinha preta, mas tira um pouco o excesso porque ele é muito pigmentado e eu só quero uma sombrinha mesmo. Você esfuma as bordinhas. E
gatas, como vocês perceberam, eu apliquei base nos meus lábios e já tinha selado com o pó todo o meu rosto, tá? Fica bem mais fácil pra você esfumar quando você já selou a pele. E agora, aquele rostinho opaco, eu vou aplicar bem mais no centro. É só pra dar um contraste mesmo. Agora a gente vai fazer tracinhos na vertical, começando em cima do meu lábio e terminando embaixo dele, tá bom? Eu vou ultrapassar os meus lábios. E agora eu vou fazer alguns risquinhos aqui nesse risco que eu fiz. E agora com o mesmo lápis a gente vai fazer o detalhe do nariz da caveira. Então a gente vai fazer assim, um Vzinho, só que o V não pode encostar nesses detalhezinhos do olho. Agora a gente vai fazer tipo uma meia-lua aqui no nariz até aqui embaixo, para não ficar grudado o olho com o nariz, tá? A gente precisa ter esse espacinho aqui livre. É como se fosse um Mzinho. Agora a gente pinta tudo isso aqui dentro. Final, aí a gente vai fazer um desenho aqui na testa. Isso aí você pode soltar a sua imaginação e fazer o que você quiser. Eu vou fazer o basicão, que é o que eu sei que é um coração, porque eu sou péssima em desenhos, mas a gente tá aqui tentando, né, não? Então eu vou fazer um coração bem aqui no meio da minha testa, tentar fazer. Ficou bom? Não ficou, mas a gente vai dar um jeito. Eu vou dar uma leve esfumadinha nele por dentro assim, pra dar uma acertada. Eu fiz esse coração com o mesmo lápis que eu fiz o nariz, tá? O Toque de Natureza, o mesmo que eu tô usando desde o início. Ele é muito pigmentado, eu adoro esse lápis. Dá uma acertadinha aqui, né? Que ele tá meio esquisito. Com o pincel Língua de Gato e um pouquinho da sombra que você usou no rosto, você vai acertando, né? Se você for artista, né, for melhor do que eu, não precisa, mas aqui, meu filho, é triste, a pessoa não sabe fazer um coração. É triste, mas eu tô me esforçando por vocês. Vamos lá, eu vou contornar isso aqui pra ficar melhorzinha, né? E com o mesmo pincel, vou vir nessa sombrinha roxinha também que eu usei nos lábios. Vou dar só uma esfumadinha assim nos bordinhos pra ficar mais bonitinho. Agora eu vou fazer um tiozinho aqui assim, e o outro eu vou fazer o contrário. E pronto! Jesus, que luta! Gatas, eu só apliquei um pouquinho do mesmo glitter que eu apliquei aqui dentro, só pra dar uma disfarçada, porque ficou muito estranho esse coração. Eu tenho certeza que tu vai se virar muito melhor do que eu, vai fazer uma coisa muito mais bonita, mas eu tô aqui, leve em consideração aqui meu esforço, por favor. Mas claro que vocês são muito melhores do que eu, né? Falei pra vocês que a gente ia esfumar aqui, eu já ia esquecendo. Só pegar um pincelzinho lápis, esse aqui é o mesmo que a gente usou, o M905 da Macrylan, e dar uma esfumadinha só pra sumir essa pontinha. Só pra essa pontinha se ligar aqui ao esfumado. Gatas, agora eu vou aplicar os cílios postiços. O que eu vou usar é o Juicy Volume 05 da Kiss Nova York, que já tá usado já. Eu gosto muito dele porque ele é muito volumoso. Então eu vou aplicar e já volto pra terminar o vídeo com vocês, tá bom? Pera aí um pouquinho. Então é isso, gatas, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça do meu joinha, de se inscrever aqui no canal e deixar sua opinião aqui abaixo, tá bom, minhas lindas? Até terça-feira, porque terça-feira nós teremos vídeo novamente. E eu aguardo vocês aqui, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Um super beijo e até a próxima. Tchau!